Muito bom dia, muito bom dia. Estamos aqui na nossa caminhada matinal e hoje nós vamos falar sobre um tema preocupante. Estava pensando se a nossa sociedade não será enlouquecendo? Tem um ditado que diz: de médico e louco todos temos um pouco. Será que eu estou enlouquecendo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre psicose, demência precoce, enfim, sobre loucura. Vamos lá? Então vamos lá, vamos direto ao assunto, vamos usar esse livro aqui do Jung, Psicogênese das Doenças Mentais. Olha só, hein? Tema bem atual. Ele diz aqui em certo momento: a tarefa fundamental do inconsciente nas pessoas normais consiste em estabelecer uma compensação e um equilíbrio, onde todas as tendências extremistas da consciência são atenuadas e suavizadas pelo impulso inconsciente contrário. Então, o que ele está dizendo é que o consciente e o inconsciente de um determinado indivíduo, dos indivíduos de forma geral, trabalham num sistema de compensação. Então, quando o consciente tem atividades extremas, o inconsciente trabalha para compensar essas atividades extremas que geraram um desequilíbrio no sistema. Então, a partir daí, o inconsciente vai buscar o equilíbrio. Então, o inconsciente e o consciente trabalham de forma a compensar os extremismos de ambas as partes, ou do inconsciente ou do consciente. Então ele buscar esse equilíbrio, que é traduzido numa saúde mental. Nós poderíamos dizer também, em termos que nós da psicomotricidade vemos o corpo como mediador entre o mundo externo e o mundo interno. Então, o nosso comportamento, a nossa relação com o mundo externo, quando é extrema, quando ela apresenta características comportamentais visíveis que nos dá indício de extremos, o mundo interno busca essa compensação. Estamos dizendo de uma mesma maneira o que Jung falou, levando em consideração o consciente e o inconsciente. Nós estamos falando a mesma coisa, levando em consideração o mundo externo e o mundo interno, tendo o corpo como mediador, como é a linguagem que nós normalmente usamos na psicomotricidade. Ele continua aqui, ó: devemos muito a Freud, pela especial atenção que deu à importância dos sonhos, pois com isso pudemos descobrir muita coisa acerca dessa função compensatória. O sonho como função compensatória do inconsciente, na verdade do sistema, indivíduo como um todo, que para nós é inconsciente. Então o sonho vai aparecendo à consciência, nós vamos dando conta daquele sonho, que ele tem uma função compensatória. Um exemplo histórico extraordinário é o sonho de Nabucodonosor. No 4º capítulo do livro de Daniel, no auge de seu poder, Nabucodonosor teve um sonho premonitório de sua derrocada. Sonhou com uma árvore que, após ter crescido até o céu, caiu por terra. Esse exemplo revela claramente como o sonho compensava o exagerado sentimento de poder que o rei possuía. Nós poderíamos dizer, me diga aí o que você acha. Nós temos um ditado que fala assim: quanto maior a altura, maior o tombo, né? Muitas vezes querendo se referir àquela pessoa arrogante, que ela vai achando, né,
Eu conheço um caso que todo mundo na empresa falava que... eu chegava lá na empresa e falava, quero falar com fulano. Ah, você quer falar com Jesus? Por que Jesus? Não, porque ele já se acha, né? Na arrogância dele, ele se achava o máximo. Daí, certa vez, voltei lá nessa empresa, eu quero falar com... Brinquei com a pessoa, quero falar com Jesus. Não, não. Agora ele já foi promovido, agora é o Deus, o próprio Deus. Então isso mostra a percepção das pessoas em relação a isso. Que quanto mais altura, maior a derrocada, maior é o tombo. Quanto mais extremista for a consciência, um ego arrogante, por exemplo, maior vai ser a compensação vinda do inconsciente. Se a partir do que foi dito observarmos então os distúrbios do equilíbrio mental, poderemos reconhecer sem maior dificuldade a importância do inconsciente para a psicopatologia. Então, o que ele está falando aqui? Que a partir dessa visão, nós podemos observar claramente a importância do inconsciente nas doenças mentais, na psicopatologia. Daí ele continua: investiguemos então onde e quando o inconsciente se manifesta nas condições mentais de anormalidade. Nessas condições, a atividade inconsciente aparece com maior nitidez nos distúrbios de natureza psicogênica, tais como a histeria, a neurose obsessiva, etc. Aqui ele está falando que a atividade do inconsciente pode ser melhor observada nos distúrbios de natureza psicogênica, quer dizer, a origem é psíquica, é mental. A atividade do inconsciente pode ser observada com maior nitidez nos distúrbios de natureza psicogênica, ou seja, não é nada observado no corpo, está tudo em ordem, você faz uma série de exames no corpo, está tudo funcionando direitinho, mas a gente consegue ver aquele comportamento extremista, anormal, alguma coisa está acontecendo. Então, esse distúrbio está sendo proveniente na psique. Ele está se manifestando através de comportamento, de palavras, né? Muitas vezes palavras que não fazem sentido, de visões, de ouvir sons, de outras coisas mais, né? De sensações que não condizem com a realidade. Então, nesse aspecto, quando a pessoa perde o contato com a realidade e fica vivendo num mundo de fantasia dela, tendo alucinações, aí a gente começa a perceber que há um distúrbio. E nesses casos, o que ele está falando, que nós podemos observar a função do inconsciente buscando compensar esse estado psicopatológico, doentio. Então ele continua aqui, ó. Já há muito tempo sabemos que certos sintomas desses distúrbios são provocados por processos psíquicos inconscientes. Então a coisa vem do inconsciente, por isso que é difícil a gente perceber quando ele está nascendo. Então a gente começa a observar certas coisas em determinadas pessoas, porque em nós mesmos até é mais difícil ainda, né? É muito mais difícil a gente olhar no espelho. Então a gente observa nas pessoas que ela tem alguns comportamentos aqui meio esquisito, mas depois está tudo bem, depois apresenta outra vez alguma coisa meio esquisita, mas está tudo bem, de repente ela surta, daí vai dando indícios que o inconsciente está atuando buscando o reequilíbrio. Dependendo do caminhar desse processo, pode chegar a um extremo de surtar e não voltar mais a uma normalidade. Pelo menos naquele momento, né? Então daí diríamos que a pessoa está doente mental, né? Vamos lá. A manifestação do inconsciente em pacientes comprovadamente perturbados é bastante notável, embora pouco reconhecida. Da mesma forma que as intuições em pessoas normais não resultam em combinações lógicas do entendimento consciente.
As alucinações e ideias delirantes dos doentes mentais não surgem de processos conscientes, e sim inconscientes. Então às vezes a pessoa tem uma reação a uma situação que aconteceu no mundo externo totalmente desconectada da realidade. Então ela imagina que alguma pessoa fez alguma coisa e ela tem uma reação violenta, e essa coisa nunca aconteceu de verdade, mas só aconteceu na cabeça dela. E ela reage a essa pessoa de uma determinada forma, com violência muitas vezes. Por que isso acontece? Porque isso já é um indício dessa doença mental, que o inconsciente está buscando a cura. Ele está buscando o equilíbrio. Porque a pessoa não entende que aquela situação, ela não tem consciência que aquela situação de fato não aconteceu. E ela de repente fica furiosa com uma situação que só aconteceu na cabeça dela e atribui isso a uma pessoa que está representando aquele cenário que só está acontecendo no interior da mente dela. Então existe uma desconexão entre o mundo interno e o mundo externo. Uma desconexão entre o mundo objetivo, a realidade objetiva, com a realidade subjetiva, psíquica. Então nós temos duas coisas aí distintas. E a pessoa começa a reagir ao mundo externo, ao mundo que nós chamamos de real, conforme a sua percepção que ela está tendo do mundo interno doentio, que está totalmente deslocado, desajustado. Aquilo que ela está vendo, ela não é aquilo que está acontecendo na realidade no mundo externo. Ela está vendo alguma coisa no mundo interno dela, algum delírio, alguma fantasia, alguma coisa diferente. Ela toma suas conclusões equivocadas, evidentemente, porque ela está partindo do pressuposto totalmente equivocado, falso, que é a alucinação dela. Ela toma suas conclusões e reage em relação, de repente, a uma pessoa ou uma situação do mundo externo. Então há esse deslocamento, esse desajuste entre o mundo interno e o mundo externo. Ele continua aqui. Antigamente, quando predominava o materialismo na psiquiatria, acreditava-se que as alucinações, ideias delirantes, estereotipias, etc., eram provocadas pelo adoecimento das células cerebrais. Então, isso é uma mania que a gente tem até hoje, querer avaliar as questões mentais, psíquicas, com a nossa ciência materialista. Não funciona. Como não funciona, nós não conseguimos medir com a regra da nossa ciência materialista as questões psíquicas e materiais. Nós buscamos o cérebro, buscamos identificar pensamentos, emoções, tudo no cérebro. Não é que o cérebro não tenha a sua participação nesse processo, ele tem. Lembra que nós falamos que o ego seria como se fosse um círculo que tivesse uma dimensão física e uma dimensão psíquica? Só que quando nós vamos buscar no cérebro, nós vamos buscar com a visão somente da visão física. Então nós vamos encontrar algumas referências às emoções, aos pensamentos no cérebro, mas ela é só uma parte da história. Nós não levamos, via de regra, essa dimensão psíquica, nessa visão mecanicista. Daí também ficamos com uma visão deslocada, que dificulta o nosso entendimento. Dificulta a ciência a se aprofundar nas questões das doenças mentais, das psicopatologias. Então, acaba-se ficando mais no controle dos sintomas do que buscar a investigação em questões mais profundas do inconsciente e mais profundas do inconsciente. Então vamos lá. Os defensores dessa corrente não percebiam que as alucinações e as ideias delirantes não eram produtos exclusivos desses casos, mas que também ocorriam em certos distúrbios funcionais de pessoas normais. Olha aqui eu acho que é uma coisa importante da gente refletir. Nós, profissionais, terapeutas, professores terapeutas, psicomotricistas,
porque as pessoas normais estão adoecendo. Eu não sei se é a minha percepção, mas eu vejo que de um tempo para cá, principalmente depois da pandemia, as pessoas estão adoecendo, estão ficando com distúrbios mentais, depressão, apresentando estados de violência, a princípio, sem nenhum motivo, porque conteúdos do inconsciente estão se sobrepondo ao ego, à consciência, estão se manifestando. Diante desse quadro que nós estamos elaborando, num propósito de manter o reequilíbrio, buscar o reequilíbrio do sistema consciência-inconsciência, do sistema ser humano, do sistema mundo externo, corpo, mundo interno. Os primitivos têm visões e escutam vozes, mas seus processos mentais não sofrem distúrbios. Então, o fato de você ouvir vozes não significa que você tem um distúrbio mental. Se não promover esse desequilíbrio a tal ponto de criar uma evidente perda da realidade, não significa que ouvir vozes necessariamente seja um distúrbio mental, mas somente quando ele vira atividades, eles se reflitam em comportamentos, em pensamentos, em raciocínio extremistas e totalmente deslocados de uma realidade. Acho muito superficial e inadequado atribuir esses fenômenos a uma doença nas células cerebrais. As alucinações mostram claramente de que maneira uma parte do conteúdo inconsciente consegue ultrapassar o limiar da consciência. Essa mesma observação pode ser aplicada às ideias delirantes que se apoderam inesperadamente dos pacientes. Então, ele está falando aqui, é insuficiente buscar causas, buscar explicações somente no corpo físico, no cérebro no caso, para as questões das doenças mentais, pois ela tem um componente psíquico e material. Então, as ideias alucinantes que de repente se apoderam da consciência, a pessoa, essas ideias delirantes se apoderam? Elas, como uma tsunami, ela vem uma brisa, depois em ondas mais fortes, de repente vem a tsunami, pluf, e invade o ego, invade o centro da consciência e passa a dominar. Então aqueles pensamentos vêm e a pessoa realmente está possuída por aqueles pensamentos. Para ela aquilo é muito real, mas ela foi invadida pelo inconsciente que está tentando reequilibrar a postura consciente dela, extremista. Então o inconsciente está procurando o reequilíbrio, daí o inconsciente invade. Você imagina o tamanho do extremo da força da violência que ela usa com o mundo externo. O inconsciente reage com uma intensidade menor, maior, igual, quem sabe até maior do que essa que ela usa para tentar compensar, porque a coisa está fugindo de controle, vamos chamar assim, né? A expressão equilíbrio mental não é apenas uma figura de linguagem, pois se trata realmente de uma perturbação do equilíbrio entre o conteúdo consciente e inconsciente. O que, na verdade, acontece uma irrupção anormal da atividade regular do inconsciente para a consciência, perturbando assim o ajustamento do indivíduo ao meio. É isso que nós chamamos no nosso método psicomotricidade positiva de ajustamento dos mundos externo e mundo interno. Então todas as nossas atividades têm essa característica de promover esse ajustamento. Então pequenos desajustes que vão acontecendo antes de lá na frente virar uma doença mental, nós já vamos ajustando. Então por isso nosso trabalho é profilático. Agora, quando isso não acontece, a pessoa vai desde pequeno, de repente, acontece coisas que vão ajudando a perturbar esse equilíbrio. Ela tem uma série de vivências com tonalidades afetivas fortíssimas.
ela se impõe muitas vezes castigos, uma série de coisas, é um contexto que vai acontecendo e ela vai desequilibrando a parte do mundo externo. Ela vai agindo com violência, com uma intensidade muito forte, desequilibra. O inconsciente reage tentando reequilibrar. E daí o inconsciente pode invadir o ego, que é o centro da consciência, como uma tsunami, né? Primeiro vai dando os avisos, você vai tendo sonhos, vai tendo comportamentos, vai tendo falas que você não sabe de onde veio, mas a pessoa não está percebendo. Os avisos vêm, é a brisa. Depois vem as ondas, depois, se não for dado conta de manter, de buscar, de recuperar o equilíbrio, vem a tsunami, que é uma medida extrema aí de reequilíbrio do indivíduo, de se pensar a situação que nós estamos passando, né? Dos extremismos. E aquilo que nós estamos vendo no mundo externo é realmente isso que está acontecendo? Então, por isso que é importante a gente pensar isso em termos de pandemia de sanidade mental, ou melhor, pandemia de uma insanidade mental. Precisamos nós, profissionais, pensar nisso e tomar atitudes, porque a tendência, a meu ver, é grave. Quando investigamos a história de vida de uma pessoa em que isso aconteceu, descobrimos com frequência que ela já vivia num estado peculiar de isolamento, fechada com maior ou menor intensidade para o mundo real. Esse estado de isolamento pode ser atribuído a certas singularidades inatas ou adquiridas na infância, as quais sempre se manifestam ao longo da vida. Muitas vezes, na anamnésia, é a anamnésia que nós chamamos, né? Na anamnésia de dementes precoces, ouvimos observações como as seguintes: ele sempre teve esse jeito cismado, essa tendência a se fechar. Depois da morte da mãe, foi se isolando cada vez mais do mundo, afastando-se dos amigos e conhecidos. Ou então, desde criança ele inventa as coisas mais estranhas. Mais tarde, quando se tornou engenheiro, fazia os planos mais ambiciosos. É os extremos. Isso mostra claramente como o inconsciente produz um antídoto que equilibra a unilateralidade da atitude consciente. No primeiro caso mencionado, é provável encontrarmos como conteúdo inconsciente um enorme desejo de relacionamento humano e uma nostalgia da mãe, dos amigos, das relações pessoais, etc. Enquanto que, no segundo, uma autocrítica inconsciente tentará estabelecer um equilíbrio com o excesso de ambição. Então, é muito interessante nós observarmos a nós mesmos, porque nós estamos sendo banhados por uma brisa que pode nos levar a uma doença mental. Mas se nós observarmos, identificarmos, nós podemos buscar o equilíbrio, o reequilíbrio de forma consciente. Antes que essa brisa vire uma onda, melhor ainda, antes que essa brisa vire uma tsunami. Porque daí nós vamos precisar de um tratamento especializado. Também nas pessoas normais, uma atitude unilateral da consciência jamais pode prevalecer sem que as influências corretivas naturais do inconsciente produzam algum efeito sobre a vida cotidiana. Então ele está falando aqui que é um processo normal, essa da compensação do inconsciente sobre o consciente e do consciente sobre o inconsciente. Mas é mais fácil o inconsciente sobre o consciente, porque a gente não percebe. Então, quando vem a brisa, é natural que o inconsciente já vai tomando as suas providências. Então, se nós ficarmos mais atentos a essas questões, nós podemos atuar de forma consciente. Bom, vamos encerrar por aqui hoje com uma definição, usando aqui o dicionário junguiano sobre psicose. Ele
fala o seguinte: introduzido em 1845 para indicar genericamente a doença mental ou a loucura. O termo foi adotado pela psiquiatria e pela psicologia analítica. Em ambos os campos designa graves distúrbios psíquicos que são distinguíveis da neurose pelo fato de que marcam uma perda mais ou menos completa tanto das capacidades do sujeito de captar o significado do mundo em que vive, como da possibilidade de manter relação com este, de forma que o próprio sujeito não mostra mais um comportamento autônomo e responsável. Então a pessoa perde o contato com a realidade, não consegue mais interpretar, ver os significados das coisas. Ela vê uma situação e ela tem uma interpretação e um significado muito particular e cada vez mais desconectado da realidade. Ela começa a viver num mundo de ilusões e num determinado ponto aí já começa um sistema de compensação do inconsciente. Mas se ela continuar, daí vem uma onda, que são os surtos. A pessoa começa a surtar, surta aqui, surta ali. Se não conseguir compensar, daí o inconsciente vem com a tsunami e se apodera da consciência do ego numa medida mais drástica de compensação. Então esse é um tema muito delicado. Eu gostaria muito de ouvir o seu ponto de vista. Não estou trazendo, não tenho a menor pretensão de trazer verdades absolutas. A ideia é mais trazer a nossa reflexão e para nós profissionais da saúde, para que nós fiquemos atentos, em primeiro lugar, nossa própria saúde mental. Em segundo, a uma situação que nós estamos passando hoje, em 2023, uma situação delicada, grave, em relação à saúde mental coletiva. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Agora eu quero saber de você. Quais foram as suas conclusões e reflexões? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de visitar o nosso site psicomotricidadepositiva.com.br e conhecer o nosso curso Como Prescrever Atividades Psicomotoras. Por enquanto é só, ficamos por aqui. Muito obrigado.